Fala pessoal, de volta aqui com mais um vídeo das nossas aulas de matemática. Esse aqui promete ser bem mais rápido do que o anterior, já que todas as ideias mais pesadas, os conteúdos mais densos sobre a função seno já foram passados lá no vídeo anterior. Esse módulo 26, ele traz algumas equações e inequações envolvendo a função seno para a gente resolver. Então, na verdade, assim, o objetivo principal é que você saiba como resolver uma equação trigonométrica e, portanto, o que interessa para a gente é que você saiba resolver expressões como essa, onde você está buscando o valor de x e o x é um ângulo que fica entre 0 e 360 graus. Qual que é a ideia? 2 que multiplica seno de x menos raiz de 2 igual a zero é o típico estilo de uma equação seno. Uma equação seno é aquela onde o x está no ângulo dentro da função seno e ela está igualada a zero. O primeiro passo, pessoal, é isolar o seno de x. Vai anotando passo a passo aí que vai ficar fácil. Isolar o seno de x. Então, primeiro, eu vou jogar a raiz de 2 para o outro lado. Olha aqui como é que ficou. 2 seno de x igual a raiz de 2. Não está completamente isolado ainda, eu vou pegar o 2 e passar para o outro lado, dividindo. Opa, cheguei onde eu queria. A partir do momento que eu tenho seno de x isolado, eu vou ter que raciocinar, porque a questão aqui é seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo, que aí no caso vai ter que ser um ângulo notável, cujo seno é raiz de 2 sobre 2? Você tem que saber que raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus, ou seja, a primeira resposta é que o x vale 45, mas como tem que ser um ângulo de 0 a 360, eu posso compartilhar da ideia da volta inteira, que se fosse um ângulo do primeiro quadrante só, de 0 a 90, seria só o 45, né? Mas como é da volta inteira, existem dois ângulos que têm o mesmo seno, certeza. O raiz de 2 sobre 2 no seno, lembra que o seno do ciclo trigonométrico é o eixo vertical. O raiz de 2 sobre 2 está aqui, ó. Ele tem o seno raiz de 2 sobre 2 para esse ângulo daqui, que é o 45, mas tem o correspondente lá no segundo quadrante também, que é seno positivo. 135 graus. Por isso, considerando que você vai levar toda a primeira volta, não é só o primeiro quadrante, raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 e do seu correspondente no segundo quadrante, que é o 135. Então, nosso conjunto verdade, 45 e 135. Número 2 é do segundo grau, ó, mas a parte principal para nós é essa. Levando em consideração, inclusive, que eu estou pegando a volta inteira, ok? Não é só ângulo menor que 90, não. 4 vezes seno ao quadrado de x igual a 1, eu vou passar o 4 para o outro lado dividindo. Olha isso, gente. Seno ao quadrado de x igual a 1 sobre 4. O quadrado é no seno, é como se tivesse escrito assim, quer ver? Eu até prefiro escrever o parêntese assim, para mostrar que é o seno inteiro que está elevado ao quadrado. E como eu tenho que isolar, eu jogo esse quadrado para o outro lado como raiz. Mais ou menos a raiz de 4, que dá mais ou menos meio. Ou seja, não é só o valor positivo do seno que eu quero seno positivo e o seno negativo. Galera, seno igual a meio é o seno de 30. Então é certeza que a minha primeira resposta é o 30 graus aqui, ó. Só que como o seno de 30 é meio, o seno de 150 também é. Você vai pensar, 30. No segundo quadrante você vai fazer 180 menos 30, dá 150. 180 mais 30, 210. Ah, mas o 210 é negativo, mas pode negativo? Pode, ó, é mais ou menos a raiz de 1/4, dá mais ou menos meio. Ou seja, serve ângulo que tem seno mais meio e serve ângulo que tem seno menos meio também. Então serão os 4 ângulos correspondentes. O de 30 graus é o principal porque você pensou no 30, já que seno de um ângulo que vale meio, esse ângulo é 30. O primeiro ângulo é 30. No segundo quadrante também tem um ângulo que tem o seno igual a meio, positivo. No terceiro e no quarto tem os correspondentes do 30, que pode ter seno igual a menos meio, essa questão aqui permite. Então são os 4 ângulos, ó, 30, 150, 210, 330, a resposta letra E. Atenção que o número 3 é bem parecido, né? O mais importante para a gente, ó. Seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Agora, do 0 ao 2π é a mesma coisa do outro, né? Do 0 ao 360, só que a resposta vai ter que ser em radiano agora. Inclusive, eu prefiro que vocês pensem novamente. Seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0 é como se o seno de x estivesse inteiro entre parênteses ao quadrado. Aí você vai isolar jogando 1 para o outro lado e o quadrado passa como mais ou menos a raiz de 1.
que dá mais ou menos 1, eu preciso de um ângulo que tenha o seno igual a menos 1 e o seno igual a 1 na primeira volta inteira. Seno igual a 1 e seno é igual a menos 1, como a gente viu na aula anterior, são 90 e 270 graus. Só que o 90 que está aqui em cima, ó, ele em radiano é π sobre 2. O 270 que está aqui embaixo, que o seno dele é menos 1, ele vale 3π sobre 2, a gente já tem resposta. Só que é muito bom frisar sempre que lá em cima o valor do seno é o máximo, aqui o valor do seno é o mínimo, seno 1 é do 90, seno menos 1 é o do 270, só que está em radiano. π sobre 2, 3π sobre 2, resposta letra B. O número 4 é um exercício de inequação, né? Como é que eu sei que é uma inequação? Ó? Ele é um sinal de maior que. Só que, a princípio, pessoal, o começo da resolução não é muito diferente da anterior, não. É isolar o seno de x. 2 que multiplica seno de x menos 1, maior que 0. Se você passar o 1 para o outro lado, fica 2 seno de x maior que 1. Passa o 2 dividindo, seno de x maior que meio. Então, assim, a tua referência é o meio, só que você está procurando ângulos cujos senos são maiores, né? Se aqui está o seno de x igual a meio, maior que meio está daqui para cima. O meio é a tua referência, e seno igual a meio é do 30 graus. O correspondente dele no segundo quadrante é o 150. Então, como ele quer maior, ele quer dos ângulos aqui, ó, do 30 ao 150. São esses valores de seno que ele quer, são os ângulos de 30 a 150. Ou seja, do 30, menor que x, menor que 150, essa daqui é a nossa resposta, conjunto verdade. Vamos lá, para fechar, no triângulo retângulo da figura, AQ vale 2AP. Eu chamei o AP de x, pessoal, e, portanto, o AQ, que é o dobro, vai ser 2x. AP é um cateto, o AQ é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Ele quer saber quanto que dá o seno de alfa mais 3 beta. Aí eu vou descobrir quanto que vale um alfa e beta aqui. Eu escolhi começar pelo beta, calculando o cosseno dele, por quê? Se eu olhar para o beta, o AP aqui, ó, que vale x, ele é o cateto adjacente. Aqui é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, o cosseno de beta é o cateto adjacente, que vale x, sobre a hipotenusa, que vale 2x. Aí você corta o x, dá meio, cosseno de beta é meio, e o ângulo dentro de um triângulo retângulo, que tem que ser, esse ângulo tem que ser menor que 90, cujo cosseno é meio, é os 60 graus. Isso aqui você é obrigado a saber. Se aqui é 60 graus e os dois tem que somar 90, então o alfa é 30. E aí eu sei que o alfa vale 30, o beta vale 60, 3 vezes 60 dá 180, mais 30, 210. Ele quer saber o seno de 210, que aí você tem que pensar o seguinte, galera. Seno de 210. O 210 é um ângulo de terceiro quadrante. Para começar, o seno é negativo. Você já põe um sinal. Segundo, lá no terceiro quadrante, você vai fazer o ângulo menos 180. 210 menos 180 dá 30. Então, o seno de 210 é igual ao de 30, só que negativo. O de 30 é meio, o de 210 é menos meio. Resposta letra C. Terminamos mais uma aqui. Até a próxima.